Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Dons e Ministério. Você também precisa nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Nos ajude a continuar compartilhando a palavra de Deus. Mas vamos lá, estamos falando sobre dons e ministérios e nessa aula eu quero falar só sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são bem específicos, são presentes. A palavra dom vem da palavra presente, né? Os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que são? A palavra dom vem da palavra presente, como eu já falei, e são divididos de três categorias: dom de saber, dom de poder e dom de inspiração. Dom de saber, de poder e de inspiração. Os dons de saber são esses: dom de sabedoria, dom de ciência e dom palavra de sabedoria, ciências e discernimento de espírito, ou discernir espíritos. Lá em 1 João, se não me falha a memória, diz que nós precisamos julgar se o espírito é de Deus. Mostrando o quê? Há três operações espirituais: a operação espiritual da parte de Deus, Espírito Santo; a operação do espírito humano, né, que já entra aquela questão mais carnal do homem, quer dizer, o homem está no comando; e tem a terceira tipo de operação espiritual, que é do espírito maligno. Então, os dons de sabedoria, você vai ter a palavra certa no momento hábil. Você vai estar, o dom de ciência, você vai entender melhor as coisas que estão acontecendo no seu tempo. E o dom de discernir espírito, justamente para você entender se é de Deus, se é do homem ou se é de Satanás. Os dons de poder, a palavra já está dizendo, poder ou dínamos, né, poder de transformação, está mais atrelado aos dons de fé, ou dom de fé. Os dons de curas, ou os dons de curar, é no plural, porque há diversidades, formas de Deus operar nesses dons. Nós sabemos hoje que tem questões de problemas mentais, problemas emocionais e problemas físicos, né? Nós temos vários médicos aí já falando que depressão não é só um problema emocional, mas é um problema também mental. Então, Deus, ele opera de diversas maneiras, diversos modos. Por isso que a palavra está no plural: dons de curas, ou dons de curar. E tem a operação de maravilhas, que essa operação de maravilhas é tremenda. É quando o Espírito Santo, é quando Deus, ele revela o seu poder em contraste ao poder das trevas. É quando ele quer mostrar que manda. Aí, operação de maravilha. É onde você vê um braço nascendo, um olho. Pastor, aqui já aconteceu isso com você? Já teve essa experiência? Não, por incrível que pareça. A única experiência que eu já tive com isso foi uma certa vez na cidade de Serra, no Espírito Santo. Eu estava em um culto e ali Deus nos usou para uma irmã que tinha alguns nódulos no seio esquerdo. E Deus falou que ela tinha esses nódulos e a gente foi lá e ela confirmou que tinha e a gente orou. E a partir daquele momento todos aqueles nódulos desapareceram. Não teve mais. Em outra ocasião eu estava orando em uma outra irmã que estava com um problema, tipo um tumor na cabeça, e a gente orou e esse tumor também desapareceu. Mas nada do tipo de nascer uma perna ou um braço. Porém, nós temos registros, e muitos registros, de homens e mulheres de Deus que viram acontecer. Pessoas que nasceram dentes, a arcade dentária que não tinha a parte de baixo nasceu, pessoas que tinham só uma perna, nasceu a outra. Enfim,
É poder de Deus. Não dá para explicar. É algo inexplicável. Da mesma forma de Jesus andando sobre as águas. Aí você diz, mas Jesus é Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Sim, para nós. Mas no contexto ao qual Jesus estava, Jesus era só o filho Zé. E da Maria. Era só o carpinteiro. Era só um rabi. Entende agora? No contexto que ele estava, ele era um profeta. No nosso contexto, ele é Deus Todo-Poderoso. No contexto a qual ele viveu aqui na Terra, era só um mestre na palavra. Que tentavam interrogar direto. Ou você acha que nós, tendo ele como Deus, iam questionar alguma decisão dele? Né? Então, para que você entenda isso. Poder é poder, não dá para explicar. E por fim, a terceira seção dos dons é de inspiração, que é onde vem a profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas estranhas. E a gente vai entender cada um agora de forma bem clara e objetiva. Os dons de sabedoria, como a gente já falou, dom do saber, onde o Espírito Santo te dará conhecimento. Conhecimento de causa, conhecimento naturais, específicos, científicos, onde Deus vai te dar noção de muitas coisas para que você possa, assim, orientar pessoas em diversos níveis. Por exemplo, eu já tive pastores que nunca cursou uma faculdade de medicina, mas tinha uma ciência para conversar sobre assuntos de anatomia, assuntos de funcionamento dos órgãos, sobre questões de produção química de cada um órgão desse, o que ele produzia, quais eram os elementos que eu ficava assim, como é que ele sabe tudo isso? Dom de ciência. Mas também já tive pastores que não tinham dom de ciência, mas tinham dom de poder, de manifestação, de milagre. Né? E tudo isso é para edificação do reino de Deus. Os dons de palavra da ciência se trata de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito das pessoas. Já o discernimento de espírito é quando o Senhor vai te dar o discernir se o espírito é de Deus ou não é de Deus. Já os dons de poder, vem eles o de fé, de curas e de operação de milagres. Eu já dei uma explicação. Fé aqui não é fé no sentido de crer. É uma fé sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa real que ainda vive entre nós. O meu pai, por exemplo, pastor Antônio Alves Felizmino, é um homem muito usado por esse dom. Por ele ser um homem voltado para esses dons de poder, eu já vi ele ao ponto de desafiar pessoas. Como teve um certo irmão que não era ainda servo do Senhor, que já partiu, nosso irmão Expedito, que ele desafiou o irmão Expedito. O irmão Expedito, ele tinha chaga de barbeiro. É só procurar, dar um Google aí, o que é a doença de Chagas, né? Chagas de barbeiro. Você vai ver que não tem cura. E meu pai, uma certa vez, foi até um pouco grosseiro na casa do irmão Expedito, dizendo: olha, se tu se converter e obedecer ao Senhor, e ele não te curar, eu rasgo a Bíblia, porque é mentira. E ele aceitou Jesus e Deus o curou. Fé. É uma fé que transcende o seu crer e passa para o outro também crer assim como você crê. Entende? É algo sobrenatural. Não é a fé de você crer, amanhã eu estou indo para a escola. Não, não é esse tipo de fé. É aquela fé que move montanhas. É aquela fé que você vai falar para a pessoa e a pessoa vai entender que realmente é aquilo que vai acontecer. E é um dom extraordinário. Dom de curas, já falei, é a operação de diversas formas de Deus curar pessoas.
Eu já vi Deus curando pessoas de depressão com uma oração. Mas já vi também Deus curando pessoas com um processo de 2 anos. Eu já vi pessoas expelindo câncer na hora. Mas também já vi pessoas que Deus permitiu ir para uma sala de cirurgia e quando abriram a pessoa, o câncer já não existia mais. Então, Deus é poderoso e tem suas maneiras de operar, né? Mas vamos para os dons de inspiração. Eu já falei sobre o dom de maravilhas, que é algo extraordinário, né? É aquele dom que te dá ousadia para dizer às nuvens que estão carregadas de água para derramar chuva sobre nós. Para. Não haverá chuva. É o dom de ousadia para você dizer acalma vento, acalma mar. Ah, mas, pastor Joaquim, isso é só para Jesus. Não, não, não. O dom de maravilhas é justamente esse tipo de dom que Jesus operava. Para trazer calma. Imaginou você num barco agitado e quando de repente aparece Jesus, vocês estão caminhando com o quê? Homens de pequena fé. E aí Jesus olha para o mar e diz, acalma-te, mar. Acalma-te, vento. Vamos seguir viagem. Olha a tranquilidade de você estar perto de uma pessoa que tem um dom de maravilha. Então é Deus que faz essas coisas, né? E o dom de inspiração, nós vamos entender que ele é inspirado pelo Espírito Santo, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Eu gosto sempre de dizer que o dom de profecia é diferente do ministério profético. Uma pessoa que tem um ministério profético, ele é usado com profecia. Porém, uma pessoa que é usada em profecia, não posso chamar ele de profeta. Porque um dom, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é muito profundo e pode notar isso aí. O dom pode ser, Deus pode usar qualquer um com dom. Agora, aquele que tem um ministério profético, ele é usado com o dom de profecia. Então entenda isso. Mas o que seria o dom de profecia? O dom de profecia é uma conta matemática que está registrada lá em 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo vai mostrar que o dom de profecia nada mais é do que variedade de línguas mais interpretação de línguas igual dom de profecia. Acabou. Está resolvido o problema. Estudei mais de 18 anos para lhe dizer isso. Para descobrir isso para você. Dom de profecia é dom de variedade de línguas, mais a interpretação de línguas, igual a profecia. Por isso que é inspiração. Não é algo que você pensou, arquitetou, planejou para falar. É algo que vem. E ali muitas vezes você está falando em línguas estranhas com a pessoa e Deus vai te dando a interpretação e você vai entregando o recado. Por isso que não dá para entender. Pode ser também que a profecia seja dado, Deus colocando no coração da pessoa aquela mensagem, mas é algo que foi inspirado na hora. Já aconteceu comigo, por exemplo, deu só tocar no meu coração para dar um abraço numa pessoa. E quando eu abraçar essa pessoa, eu ser tomado em línguas estranhas e a pessoa ser tomada em línguas estranhas e eu começar ali a interpretar as línguas que estavam sendo faladas e era uma profecia para a pessoa que eu estava abraçando. Então, é algo sobrenatural, por isso que é chamado de dons de inspiração. Né? Não é algo que a gente marca a hora para poder... Não. Todos os dons, eles são dons dados por Deus para a edificação da igreja. Ok? Então, só para finalizar mais esta aula, nós temos também os dons de serviço, que também são dons espirituais e ministeriais. Os dons de serviços estão localizados lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5, que são esses: ministério, ensino, exortar e repartir. E o maior de todos, o dom da vida, que é o amor e o da misericórdia. Então, na próxima aula, eu falo melhor sobre eles. Que Deus abençoe.